Meditações para a Quaresma. Santo Tomás de Aquino. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Quinta-feira da primeira semana. Era apropriado que Cristo fosse crucificado junto dos ladrões. Irmãos e irmãs, Cristo foi crucificado entre dois ladrões, porque tal era o intuito dos judeus, e também porque isso era parte do plano de Deus. Mas os motivos pelos quais isso se deu não foram os mesmos em cada um dos casos. Até onde pensavam os judeus, nosso Senhor foi crucificado com um ladrão de cada lado, para que fosse encorajada a suspeita de que ele também fosse um criminoso. Mas aconteceu o contrário. Os ladrões por si mesmos não deixaram nenhum rastro na memória dos homens, enquanto que a cruz de Cristo era ostentada com honra em todo lugar. Reis deixaram de lado suas coroas e bordaram a cruz em seus trajes reais. Colocaram-na em suas coroas, em seus brasões. Seu lugar está garantido em todo o altar. Em todos os cantos do mundo nós contemplamos o esplendor de sua cruz. Nos planos de Deus, Cristo foi crucificado em meio aos ladrões, para que assim como, por nossa causa, ele se tornara uma maldição na cruz, no mesmo modo para a nossa salvação, ele fosse crucificado como a pior coisa dentre as piores. O Papa São Leão Magno diz que os ladrões foram crucificados um de cada lado, para que na própria apresentação visual daquela cena do seu sofrimento já ficasse estabelecida aquela distinção que deve ocorrer no julgamento de cada um de nós. Segundo Santo Hilário, os dois ladrões colocados um à direita e outro à esquerda representam o fato de que toda a humanidade é chamada à paixão de Nosso Senhor. E já que a divisão das coisas de acordo com o direita e esquerda é feita com relação àqueles que creem e àqueles que não irão crer, um dos dois, o que está colocado à direita, é salvo pela justiça de sua fé. Segundo São Beda, os ladrões que foram crucificados com Nosso Senhor representam aqueles pela fé e para confessar a Cristo, passam pela agonia do martírio ou pela disciplina severa de uma vida mais perfeita. Assim como Cristo não tinha nenhuma dívida pela qual o homem poderia ser condenado à morte, mas sim submeteu-se à morte por sua própria vontade, a fim de vencê-la, assim também ele não tinha feito nada que justificasse ter sido colocado entre os ladrões, mas foi por sua própria vontade que escolheu ser considerado entre os perversos, para que por seu poder ele pudesse destruir a própria perversidade. Por isso diz São João Crisóstomo, que ter convertido o ladrão na cruz e tê-lo feito voltar-se ao paraíso foi um milagre tão grande, mas tão grande, quanto o terremoto que se seguiu. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e uma excelente madrugada. Que Deus abençoe a todos. Só por ti, Jesus.